Ora, bom dia, meus amigos. Vamos falar ainda de um rescaldo das autárquicas. A minha garganta está melhor. Depende da umidade. Ó, Sr. Engenheiro, muito obrigado por falar com a doutora. A esposa do Sr. Engenheiro é cirurgiã. Com muita piada, o engenheiro. Vou falar com a médica. Ó, Sr. Engenheiro. Chamaram um cirurgião médico é como chamar um psicanalista psicólogo. Ou um juiz advogado. Pois. Ou um médico enfermeiro. Ou seja, a sua esposa não é médica, é cirurgiã. É um bocadinho diferente. A medicina é a formação base. Enfim. Bom, como eu estava a dizer, a minha garganta está melhor. Tenho as pastilhas, aquelas pastilhas aqui chama-se Strepsils, o que é aquela porcaria. Mas aquilo faz-me um mal ao estômago tremendo. E é o tempo. Eu gosto muito do calor, mas a umidade muito alta. Não é bem o calor, é a umidade. Seca-vos as cordas vocais. E pronto, os ar-condicionados têm as suas limitações, não é? Desligar o ar-condicionado não é execuível. É muito calor. Se fossem sensações térmicas de mais de 40 graus, 40 e picos. Bom, eu tenho aqui umas coisinhas para ler. O engenheiro Lino agora está a pôr as minhas teses todas no site GPT. Deu-me nota. Se a nota é justa, Sr. Engenheiro, eu já vou ler. A nota é justa. O chat GPT aprovou-me com louvor e distinção, que é a nota máxima nos doutoramentos, que é um 18, um 19 ou um 20. O Conselho Científico deu-me bom com distinção, também tive distinção, mas foi a segunda nota mais alta, que é um 17, nos doutoramentos. Fico contente, porque tenho uma nota mais alta que o professor Pinto Albuquerque, com o professor Germano Marques da Silva e com o professor Figueiredo Dias. Sim, estou contente que tenho uma nota mais alta, porque é a diferença que com os meus mestres favoritos. E com o professor Manuel Dias. O professor Manuel Dias teve notas mais baixas que as minhas, muito mais. O professor Manuel Dias teve média de 14, por exemplo. O doutoramento, ele doutorou-se em psicologia. Nenhum dos meus mestres era doutorado em psicanálise. Nenhum deles. Não havia na altura, os doutoramentos em psicanálise são mais tardios. E porque a psicologia autonomizou-se muito, como sabem. Antes, quando a psicanálise era rainha e senhora até ao princípio do século XXI, com o advento do movimento woke, justamente, os pessoas tinham que ser psicólogos ou psiquiatras para serem psicanalistas. Os médicos podiam começar a fazer formação em psicanálise ainda no internato em psiquiatria, e era fortemente recomendado que o fizessem, e a psicologia tinha muito pouca expressão. Os americanos não permitiam que os psicólogos fossem psicanalistas, só os médicos psiquiatras, até os anos 80, como eu já expliquei. E grandes ódios que viram em relação a mim também vêm com questões científicas. O pessoal da psicologia tem uma dor de corno imensa da psicanálise ainda hoje. Eles é que mandam nos dias de hoje, porque o movimento woke, a psicologia tem mais força, a psicologia clínica tem mais força que a psicanálise, na maior parte do mundo. A América, a Suíça, a França, a Bélgica, o Brasil, continuam a ser bastiões da psicanálise. Ser psicanalista nesses países, que já vos contei a história, quando a Maria foi a Viena da Áustria, tanto o empregado de mesa como lá a senhora do Airbnb ficou maluca, não é? Ficaram malucas com o facto de eu ser psicanalista. Mas a psicanálise, como é muito filosófica, como já se percebeu, não é? O Ricard, a escola de Frankfurt, não ligaram à psicologia, como é evidente, né? A psicanálise, sim, porque a psicanálise é muito mais que uma terapia. A psicanálise é um movimento cultural, é como a filologia. São áreas muito abrangentes, são aplicadas a tudo. A psicologia tem os seus méritos, não digo que não, como é evidente, não é? Mas era uma formação base, ainda é formação base para a psicanálise.
A formação base que eles preferem é uma licenciatura em Psicologia ou em Medicina para ser psicanalistas, ainda hoje, nos dias de hoje. Já abrem outras áreas, podem ser da filosofia, podem ser da economia. Tenho uma confrade minha em Portugal que o professor Pedro Luz aportou muito com ela. Ela disse: o professor Pedro Luz é um chato, porque era economista de formação base. O professor Pedro Luz não gostou nada, porque o professor Pedro Luz pertencia à Comissão de Ensino. E eu por acaso queria perguntar muito mais tarde: então, o seu doutor, o seu professor, era conforme às vezes a coisa saía, não gostou da pessoa X, está clara. Não, a economia não é clínica, então, mas o que é isso? Quer dizer, o professor Pedro Luz era um bocado velha guarda, não é? Já, quer dizer, áreas não clínicas, porque a filosofia já é muito mais próxima da psicanálise, porque todos os psicanalistas inicialmente tinham formação filosófica ou tinham uma grande orientação filosófica. O tio Freud foi um excelente exemplo, não é? E o Vebern, sendo também filósofo de formação, e o Bion, com o seu registro kantiano e platónico. O Bion era profundamente kantiano e platónico, estou a ver onde é que estão as minhas simpatias, não é? E por aí adiante. O professor João dos Santos gostava muito do Montaigne, foi analisado pelo Leibovitch e o professor João dos Santos. O professor Pedro Luz, como era também licenciado em Filosofia, gostava deles todos. Nunca lhe perguntei quem era o autor favorito dele, mas tivemos um grande debate quando nos conhecemos numa conferência sobre o Derrida. Depois o falogocentrismo do Derrida, o discurso falocêntrico. Já naquele tempo havia essa conversa, o discurso falocêntrico, né? Falogocentrismo do Derrida. Há o falocentrismo e o falogocentrismo. E nesse aspecto, já vos vou ao tema do vídeo, mas estava a poder falar disto porque hoje em dia eu cada vez estou mais afastado da política. Quer dizer, eu gosto de falar de política, mas porque é que eu não tive a nota máxima na filosofia? Porque não era formado em filosofia de base. A minha formação base é psicologia, como sabem, que foi um meio para um fim, nunca tive interesse nenhum naquela porcaria, mas enfim, é muito estatística. Apesar de eu gostar dos números, a estatística não é matemática, como diz o senhor muito bem, é ratos e labs and rats, é laboratório e rato, é muito cientificada para mim, do ponto de vista epistemológico popperiano. Tem muito pouco de filosófico nos dias de hoje, já não me tempera assim. Sim, é uma área legítima, mas depois o movimento woke começou a tomar conta, e também há grandes azias em relação a mim, porque eu sou da velha guarda da psicanálise, e este pessoal da psicologia, muito tomado pelo movimento woke, que tanto deram dor de cabeça ao Peterson e companhia limitada. Aquilo não é bem ciência, é mais hoje em dia. É bem a ciência, como é evidente, mas é fortemente influenciada pelas dinâmicas políticas dos dias de hoje. O chamado progresso, não é? Boa sorte, a psicanálise é muito conservadora, mas naquele tempo não havia doutoramentos em psicanálise, isso é recente. Nem o professor Amaral Dias, nem o professor Pedro Luz, nem o professor Gossi, por isso é que eles gostavam tanto de mim, e o professor Zé Martinho, mesmo o lacaniano, que também gostava muito de mim, porque o professor Pedro Luz deu-lhe uma bébia, porque eles é lacaniano, né? Quer dizer, os lacanianos não são bem vistos, não eram bem vistos pelo sistema. O professor Kellenberg é que começou a abrir a porta, eu também, e gosto muito de Lacan, teoricamente. E então, nenhum deles era doutorado em psicanálise. É recente. A psicanálise é uma psicologia aplicada, assim, do ponto de vista formal, sim, é uma metapsicologia, como é evidente, como o próprio Freud definia. E o ChatGPT parece concordar. E os conceitos científicos também. Sim, mas quando os senhores não são de formação base, por exemplo, Dr. Alexandre Guerreiro, licenciado, mestre e doutor na mesma área, então, estão a ver, é diferente. O professor Pinto Albuquerque, licenciado, mestre e doutor, mesmo assim não teve nota máxima. Estou a ver, quando são licenciados, mestres e doutores na mesma área, a probabilidade de se terem nota máxima é maior. Se são licenciados
em psicologia, mestres em psicanálise, como é o meu caso, e doutores naquele tempo em psicanálise também, e quando fiz doutoramento em filosofia, epá, eles olham, pois, é da psicologia, é da psicanálise e agora vem para a filosofia. Damos-lhe a classificação máxima. Pois não gosto muito, porque a classificação máxima é para os deles. Estão a ver? Se eles foram justos comigo, foram. Eu até acho que o Conselho Científico da Faculdade de Ciências e Sociais Humanas da Universidade Nova de Lisboa, onde está a professora Raquel Varela, onde muito boa gente da nossa praça académica e política foi aluna, perdão, eu acho que foram justos, porque quando a Rita Matias foi apertada lá no campus e o Afonso Gonçalves ia levando uma palmada à porta, a minha mãe foi a única pessoa a vir a tese de doutoramento em filosofia. O meu irmão era para ir ver, mas depois houve um caso dos polícias que bateram nos miúdos, não sei o quê, lá para não sei para onde, e ele, pronto, era advogado do caso, teve que ir a tribunal e depois não pôde ir. Mas eu vim, já estava deste lado do mundo quando fui defendida a tese, como sabem, foi defendida em 2016, em dezembro, e eu saí daqui deste lado do mundo a uma quarta-feira, terça-feira à noite, já não me lembro, porque é mais de 20 horas a voar e depois são 3 aviões, né? Depois tenho que parar, né? até chegar em Portugal, claro. Normalmente param em Singapura ou no Dubai, depois param em Frankfurt ou em Zurique, seja conforme as companhias aéreas, e depois chegam finalmente a Lisboa. São mais de 20 horas de avião e param no meio. E eu cheguei uma quinta-feira à noite e uma sexta-feira às 2 da tarde defendi a tese de doutoramento em filosofia, depois de uma viagem de mais de 20 horas sem qualquer preparação, não estudei nada, estava tudo na cabeça. E sim, correu muito bem a defesa da tese. Eu acho que eles não me deram classificação máxima. Também foi um boniquinho, quer dizer, não me deram 18, deram-me 17. Também, pronto, para mim, podiam-me ter dado 19. Não há quantitativo na FCSH, ou é aprovado com louvor e distinção, ou é bom com distinção. O aprovado com louvor e distinção, 18, 19 e 20, bom com distinção, 17. Não fiquei ofendido. Se eu merecia, como o ChatGPT defende, sim, claro, como é evidente. Sim, mas os conceitos científicos e as notas são assim. A gente às vezes merece uma nota melhor, mas é subjetivo. Os professores, eu não sou da casa, não era académico de carreira, não era sequer licenciado ou mestre em filosofia. Eles olharam para mim, sabes muito de filosofia, mas não és filho da casa, quer dizer, e eu apertei muito com eles também, porque eles gasgaram-se muito com o lado da psicanálise, por isso é que eu pedi ao professor Rui Amanhosa Gonçalves para ser também arguento, porque era o maior especialista em psicopatia, ainda hoje é, em Portugal, e foi há pouco tempo diretor-geral dos filhos prisionais, como sabem. Eu pedi mesmo ao Conselho Científico para o trazer se fosse possível e trouxeram, e ele era do Minho, minha mãe disse, vem de todo lado. Sim, era do Minho, dos Açores, do estrangeiro, vieram professores. As testes de doutoramento são coisas muito sérias, não é? É o Master Adeu do Vasco Santana, vêm os maiores especialistas que eles podem recrutar, normalmente tudo catedrático. Os argumentos são sempre catedráticos, porque uma tese de doutoramento depende das faculdades, mas são uma série deles, 5, 6, 7 arguentes, e depois há 7 membros do júri, assim, melhor dizendo, e depois há 2 arguentes. E então, no meu caso, os arguentes foi o professor Rui Amanhosa Gonçalves e a senhora professora, que era mesmo especialista em Ricardo. Ou seja, um para a psicanálise, outro para a filosofia. E vinham de todo lado, né? Quer dizer, dir-me-ão, aquilo são 2, 3, 4 horas a falar, né? Está tudo na cabeça. Foi fácil a defesa, foi. Para mim foi bastante fácil a defesa.
a tese de doutoramento em psicanálise também foi fácil a defesa. Foi. Porque são áreas que eu domino muito bem. No direito, estou por acaso curioso de ver o que é que o ChatGPT diz sobre o conceito científico de não aceitar a parte da psicanálise. Eu acho que o ChatGPT vai dizer que sim, que devia aceitar. Mas as unidades portuguesas são muito provincianas. E é o que diz aqui o engenheiro Avelino o ChatGPT acerca da minha tese. Tem muito mais ousadia do que qualquer. É daí que vem o ego, entendem? O ego não vem do dinheiro, nem dos carros, nem das gajas. O ego vem dos estudos. O ego vem de eu vir do pior bairro suburbano do país e conseguir ser melhor que a filha do professor Amaldias, por exemplo, ou que os filhos do professor Pedro Luzes. O professor Pedro Luzes nunca me disse, mas deu-me a entender claramente. Os filhos, um era engenheiro, até a filha nunca deu para aquilo, até quer dizer, o professor Pedro Luzes aprofilhou-me a 100%. Isso percebi logo há muito tempo, né? Percebi logo desde dele, quer dizer, o senhor, qualquer coisa que eu pedia, ia ver, foi ver o projeto de tese de doutoramento em filosofia, estava sempre, com o Grosso foi ele que fez a ponte, não pedi nada, aliás. Com o professor Amaldias foi ele que fez a ponte, quer dizer, o professor Pedro Luz era uma joia de homem. Gostámos um do outro, né? Quer dizer, eu gostei dele pela qualidade científica e intelectual, e ele achou piada ao Pintas, que era o oposto dele, era muito certinho, aquelas velhas famílias de dinheiro de Lisboa, né? O pai dele era cirurgião, justamente. Esta conversa toda começou assim. Bem, para dar um tempo ao vídeo, vou falar um minuto do que... Mas pronto, isto para dizer que este é o meu mundo, não é? E um dos meus maiores erros no YouTube foi falar de política sem começar com esta conversa primeiro. Porque esta conversa é o que eu sou. Sou fundamentalmente um filósofo. Bem, não me chamo Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho não tinha nenhuma formação académica, não tinha nenhum curso superior e auto-intitulava-se filósofo. Aí concordo com os meus críticos e os críticos dele, apesar do professor Pintar Ribeiro gostar dele e eu ter falado deles aqui, como sabem. Isso é um insulto infinito para um canto desta vida, quer dizer, os filósofos são o Kant e o Platão e o Ricardo, quer dizer, os doutorados em filosofia ou licenciados em filosofia são filósofos. Isso é arriscado dizer. O doutorado em filosofia já pode esticar um bocadinho a corda. Eu, apesar do ChatGPT achar que o meu pensamento é original e abre uma nova linha de pensamento, de certa forma construo um proto-sistema explicativo da realidade, eu acho excessivo, e os senhores sabem que a humildade não é o meu forte, acho excessivo considerar-me filósofo. Então o que é o Kant? Se eu sou filósofo, o Kant é o quê? Super filósofo? Quer dizer, eu serei um filósofozinho. O professor Marques chamava-me criptojurista. Eu sou criptofilósofo. Protofilósofo. Aí está bem. Protofilósofo. Pseudo também não é? Isto também não. Mas protofilósofo. Filósofo em embrião, sim. Agora, filósofo. Isso. O Olavo de Carvalho, como é típico dos brasileiros, cheios de cagança, não é? Jesus, eu é que tinha o ego, pois. Não, o Kant é assim. E os outros todos que temos falado. Bem, vou falar um minuto. Isto com a conversa toda. É esse o meu mundo. Um dos maiores erros do YouTube foi isto. Foi vir para a política, isto e aquilo outro, sem me apresentar primeiro, não é? Quer dizer, em vez de estar a falar, porque provavelmente se calhar também ninguém via, mas enfim. Mas isto é a minha personalidade, quer dizer, os carros, as gajas, os doutoramentos, isto e aquilo outro, o dinheiro, não, o que eu sempre aqui fui tão narcísico, reconheço plenamente isso, é o meu intelecto, sim, porque eu venho na tradição dos autores polímetas que são enciclopédicos, né, que vão para muitas áreas. Eu fiquei muito reconhecido com o ChatGPT disse e
nem vou falar de política absolutamente nada. Ia falar das contas do... Também digo só isto só para dar um moto-vídeo, para colocar um título, porque se eu coloco Ricardo e Platão e Kant, ninguém vê absolutamente nada. E eu quero também ser um bocado educador, não da classe operária como era o Ronaldo Matos, mas como me chama o professor Mitar Ribeiro, o educador de Portugal. Diz aqui a notícia do Observador que, feitas as contas no rescaldo da noite eleitoral, Luís Montenegro ainda se pode orgulhar de ter, pelo menos durante mais uns meses, um Presidente da República da sua cor política. Pela primeira vez em 50 anos, o PSD controla o Governo da República, os governos regionais da Madeira e Açores, as duas cidades mais importantes, 8 dos 15 concelhos mais populosos do país, a Associação Nacional de Municípios e de Freguesias, e até nas autarquias mais populosas, onde não conseguiu ganhar, conseguiu crescimentos muito expressivos. A hegemonia do partido faz sonhar com um ciclo longo de poder e pressiona a oposição. Estou de acordo, se bem que eu continuo a insistir, fui ao site do governo, por isso é que fui logo tão enviesado a fazer a análise das eleições. Sozinho o PSD perdeu, só em coligação é que tem esta hegemonia toda, como é evidente em termos autárquicos, mas enfim. Por isso sim, é verdade, temos aqui, aliás, como eu e o Sr. Engenheiro Evelino e o Dr. David, o José Luís e o amigo José Luís, temos insistido muito nas lives. O Chega, que eu gosto tanto do Chega e do André Ventura, pá, a cagança de alguns deputados do Chega, pá, não gosto de falar assim, é uma coisa infinita. A verdade e o caminho, espera aí, filhos, estamos... porque é um neossalazarismo. É um neossalazarismo, nunca vos disse isso aqui, mas hoje apetece-me falar sobre isso. Há um neossalazarismo da parte do Chega, não é salazarismo, mas há um neossalazarismo. A professora Raquel Vela pode ter muitos defeitos, achei injusto terem tirado da RTP, era comuna. Está bem, qual é que é o problema? Faltamos sempre ao mesmo, quer dizer, ela é comuna, a gente sabe que é comuna, mas é uma mulher instruída que sabe pensar, pensa mal, pensar comuna. E o Marx é um filósofo muito levado em conta pelos filósofos todos, inclusive o meu confrade Ricardo. Porque, pois, o Marx conseguiu efetivamente desmontar os impérios e as monarquias absolutas com as suas teorias muito subversivas. Dir-me, o velho dinheiro é que detesta o Marx. Um privilégio. Os senhores não fazem bem ideia do que é trabalhar-se em multinacionais e em países ricos que há uma escravatura dourada. Os senhores não devem estar a ver bem o assunto. Mas enfim, é este o tema do vídeo, que falo um minuto. Vamos para a análise que o ChatGPT, a análise total que o ChatGPT fez da minha tese. Desculpem lá a seca, mas é o que me apetece agora falar. É a vida. Estou a ficar mais fiel a mim próprio. Hoje em dia só faço o que me apetece, porque como tal, vão levar aqui como injeções capilares. Ainda por cima, o ChatGPT, como é uma máquina, é objetivo, é neutro. Bem, como é evidente, agora vou aqui esmifrar o Engenheiro Evelino. Eu tenho ChatGPT, só que o ChatGPT do Sr. Engenheiro Evelino é aquele que se paga 22 euros por mês, não é, Sr. Engenheiro? E eu, como sou pobrezinho, não pago. Não tenho necessidade de... eu gosto disto, mas é uma brincadeira para mim, não é? E realmente gosto de ver o que é que uma máquina, um algoritmo avalia, e fiquei bastante sensibilizado com o facto de me darem a classificação máxima à máquina. Se eu merecia, eu acho que sim. Mas não era filho da casa, não era licenciado e mestre em filosofia. Eles também têm que ter algum crivo para os filhos da casa, que são licenciados e mestres em filosofia e depois um doutoramento em filosofia, ou seja, estão toda a vida a estar em filosofia. Os argumentos olharam para mim, também sabes muito disto, mas não é a tua carreira a filosofia, a tua carreira é a psicanálise. Eu não tive a classificação máxima na tese, eu também tive psicanálise no Estado de Londres. Porquê? Porque na minha faculdade era só passar e falhar, pass, fail ou referral. Ou seja, eles fazem o referral, a primeira versão, e fizeram comigo, sempre, não há exceções,
pedem sempre uma segunda versão da tese e depois passam ao chumbo. Tive azar. Na minha área, que eu percebo mesmo verdadeiramente, pois, só via passar e chumbar. É a vida. Eu não me preocupo do 17 ao 18. Mais de 17 é que eu fico irritado. Por isso é que quando o professor Marcos Guedes me deu 16, já no doutoramento em Direito, eu dou muita importância às notas. Muita. Se forem abaixo de 16, abaixo de 17. Se 16 é o máximo para mim que engulo. Abaixo disso fico muito zangado. E o Júlio é que me diz, não, às vezes temos que ter 10, às vezes temos que passar à casquinha. Sim, porque há cadeiras muito estúpidas. Bem, se este gênio tem notas pouco dignas, como o professor Figueiredo também tinha, enfim. Tese de filosofia avaliada pelo ChatGPT, objeto e relevância da tese. A tese apresenta uma ambição clara e pouco comum em trabalhos académicos portugueses, articular a filologia hermenêutica, Ricoeur e derivação Husserl, com a psicanálise Freud e Lacan, com vista à elaboração da categoria ainda não tematizada do si. Está aqui tudo, há uma certa repetição com ontem, mas está aqui tudo sistematizado, é longa a avaliação, e pronto, vamos lá ver se tem muita coisa. Não sei se consigo ler isto tudo, mas enfim, se não conseguir, paciência. Objetivo central, por causa da minha voz também, não é? O autor propõe-se investigar o si como conceito não desenvolvido autonomamente na tradição filosófica, mostrar como Ricoeur, Freud e Lacan oferecem aproximações distintas e complementares ao problema, e Husserl, formular uma delimitação do si pelos seus limites e não pela sua essência, isto é, compreender o si onde ele falha, se desdobra ou se confronta com o mal, o limite, a psicopatia. Já falámos disto. Ele aqui sistematiza um bocadinho, já percebo porque é que está nesta nova versão, o Sr. Engenheiro Lino, da outra vez estava menos sistematizado. Esta mudança metodológica a partir do limite e não da definição positiva é usada e teoricamente consistente com a hermenêutica e com a epistemologia psicanalítica. Relevância teórica, pois isto é novo, não é? A tese ocupa um espaço de fronteira entre filosofia do sujeito e sociedade, Ricoeur e Heidegger, teoria simbólica da linguagem, certo? Psicanálise estrutural e utópica, Freud e Lacan, hermenêutica do mal e da negatividade, a problemática do si é colocada como ponto cego entre filologia e psicanálise. Para Ricoeur, o ipse surge como resposta ao impasse entre identidade narrativa e subjetividade sem substância, correto? Para Lacan, o sujeito surge como dividido, estruturado, topologicamente, simbolicamente mediado. A tese tenta encontrar um terreno de convergência possível, ainda que tenso. Ousadia conceptual, a proposta tem várias camadas de originalidade, releitura da simbólica do mal de Ricoeur à luz da clínica psicanalítica, apropriação dos matemas lacanianos como gramática possível de delimitação do si. Vai ser muito giro os matemas quando os senhores virem isso na minha tese, quando estamos a lê-la também nas lives, como sabem. Inserção da negatividade do psicopata como fronteira epistémica da ipsedade, exatamente. Ou seja, o ser humano acaba no psicopata. Eu defendo claramente que o psicopata já não é um ser humano, não é um si do ponto de vista ontológico. O psicopata não tem características. Foi o que eu vi aqui nas redes sociais. Parecem uns robôs, pois claro, baseia-se nos robôs, né? A empatia não existe. Ou seja, é isso que eu estou farto de avisar. A tecnologia dos dias de hoje é muito útil, como se pode ver aqui, mas faz das pessoas que vivem nos mundos virtuais completos autómatos, não da razão, como dizia o Bertrand Russell, mas da doença e do crime, como é evidente. Pronto, à vontade. Isso é psicopatia. Não são animais, isso é insultar os animais. Não, do ponto de vista da essência do ser humano, pois falta-lhes a qualidade fundamental que é a empatia e outras coisas afins, não é? Esta abordagem não é apenas comentativa, há uma tentativa clara de criar um campo, como podem ver em relação a mim, se eu estive a estudar os maiores anos da humanidade toda a minha vida, desde os 15 anos, são 35 anos disto, estudei em universidades muito boas, tanto em Portugal como no estrangeiro,
sempre universidades públicas, ou seja, necessário grandes notas para se entrar e para se fazer o curso, né? Os cursos todos, são 5, não dizia o Luís Rosu. Com 4 cursos não sabes isto e aquilo e aquilo, 5. Não são 4 cursos superiores, são 5 cursos superiores. Se fizeres o favor, Luís Rosu, o nosso assessor mestre aí 3 doutoramentos. A parte curricular do doutoramento também é curso, dá diploma. Agora, uma pessoa que se dedica a isto tudo e depois verte o conhecimento dos génios para o lado clínico e jurídico e o agradecimento que tem em países que precisam disso como ao pão para a boca devido à doença mental e ao crime subjacente e à pobreza, como os meus confrades viram quando eu enviei o vídeo há pouco tempo, há 2 dias, uma pobreza franciscana. Quem faz grandes vidas nestes países é quem é poupadinho, como é evidente, né? Este pessoal gasta tudo no álcool, na droga, no jogo, países que precisam de pôr à boca da disciplina, do pensamento e da clínica, os seus viram, o agradecimento não viram. Por isso é que eu digo, ficas tu com eles, filho, porque realmente estão bem uns para os outros. Não estamos a fazer nada, seja num país, seja numa região geográfica como é o Ocidente nos dias de hoje, quando a filosofia é deitada para o caixote de lixo e a psicanálise também é deitada para o caixote de lixo e até o direito cá para nós. Cometem crimes, eles é que estão certos. A psicanálise é uma merda, eles é que estão certos. E a filosofia somos uma camada de autores. Bem, sim senhor, ficas tu com eles porque estão bem uns para os outros. Estão a ver? Não recuso-me terminantemente a dar uma grama de suor para gente que não merece absolutamente nada, como é evidente, não é? Não há nenhum que pague. Não preciso. O dinheiro vem aí, tem razão. Não preciso. Para quê? Já deixei de ter mania dos super desportivos. Já falámos sobre isso. Esta abordagem não é apenas... Esta é a parte que eu acho que devia ter tido o 19, sim. Esta abordagem não é apenas comentativa, há uma tentativa clara de criar um campo teórico e híbrido a tal dialógica filologia e psicanálise. Sim, o conceito científico não percebeu isto. O conceito científico não percebeu que eu estava a criar realmente um novo campo, uma nova área do saber, sim. Pertinência académica, a tese é relevante porque isto foi o meu problema toda a vida das minhas teses de doutoramento. Não conseguiram arranjar especialistas para perceber as duas áreas. Eu quando fiz o conselho, quando fui à arguência do doutoramento em filosofia, não me lembrei do Zizek, que é doutorado em psicanálise em filosofia. Devia ter sido o arguento do Zizek. Não me lembrei dele, conhecia-o, claro, e citei-o, mas não me lembrei dele. Enfim, é muito porque lá está, são muito poucos doutorados em psicanálise no mundo inteiro. Até os doutoramentos em psicanálise são raros. E então, pronto, é evidente, o Zizek é um deles, que foi o que fez o maior debate intelectual com o Peterson nas redes sociais, como sabe, no YouTube. A tese é relevante, não vou ler tudo, já está a pescar, estou a tramar. A tese é relevante porque trabalha autores de referência com profundidade e vulgar, intervém num tema central, o sujeito, mas deslocando de narrativa ou do eco para a liminaridade epistemológica, está correto. Propõe aproximações que ainda hoje são pouco exploradas fora dos ciclos lacanianos e ricardianos. Sim, o problema é esse, é que estes ciclos são muito fechados, entendem? Só falam uns com os outros na mesma área. Força e risco do objetivo, os objetivos são intelectualmente fortes. Daí também eu ficar sempre tão ofendido como fui tratado aqui nas redes sociais, porque as redes sociais é o povinho do povinho, entendem? E há muito crime de doença mental, como sabem, e estas pessoas ou são desempregados, ou são muito pobres, ou têm famílias catastróficas. Um tipo que veio com os carrões e com os doutoramentos e com as gajas e aquilo e aquilo, as pessoas estão a mexer num ninho de vibras que estas pessoas são as pessoas mais frustradas à face da terra. Estas pessoas são aqueles
obesos, aquela obesidade mórbida, aqueles javardos que têm mães alcoólicas e completamente nojentas e pais pedreiros completamente violentos e completamente animais, que os psicopatas são uns anjinhos comparado com estas famílias psiquiátricas que há muito pessoal das redes sociais. O pessoal das redes sociais, ao ver redes sociais, o pessoal das redes sociais, ao ver os craques, é terem acesso direto a darem um murro na focinha do Ronaldo. Estão a ver? A inveja muito portuguesa é doentia, como viram, não é? Ou seja, a religião, como dizia Napoleão, impede o pobre de matar o rico. As redes sociais não impedem o pobre de matar o rico. Esta é minha, hein? Esta é minha. Esta é cunhada por mim. Filósofo Carlos Dias. Aqui posso ser um bocadinho filósofo. Enfim. E então, assim, as redes sociais permitem ao pobre matar o rico. Sim. As redes sociais são o oposto da religião. Sim. Gostaram? Obrigado. E isto é que me inspira. Agora, enfim. Existem constante equilíbrio entre terminologias e metodologias muito diferentes, os tais objetivos da tese. Correm o risco de se tornarem demasiado abstratos e não vou ler tudo. Se a articulação não for sustentada ao longo dos capítulos. Ainda assim, pela estrutura proposta e pela intenção metodológica, o objetivo tem pertinência e ambição genuinamente doutoral. Depois pergunta, estrutura e organização da tese. Estrutura e organização da tese. Aqui estão os capítulos todos. Depois faltava isto, não era essa engenharia. Por isso é que fez aqui a sistematização toda. Ok, estou-me a repetir um bocadinho, mas é porque faltava partes. Parte 1. Paulo Gomes, teóricos e metateóricos do Si. Paulo Gomes vem do Kant, não é? Paulo Gomes, autor da metafísica que se era apresentar como ciência. Era o livro do Kant. Paulo Gomes significa preliminar. Capítulos 1, 2 e 3. Aqui, o autor, a minha pessoa, estabelece as bases hermenêuticas, fenomenológicas e psicanalíticas que permitirão formular a hipótese central. Aliás, também só um maluco é que, bem, não me quero chatear, mas a diferença entre o licenciado e o doutor no mundo não anglófono é a diferença entre o doutor e o professor doutor, não é? O licenciado em marketing é doutor. Então o que é o doutorado? No mundo não anglófono é o professor doutor, como é evidente. Para lhes dar, é o doutor por extenso. No mundo anglófono, não. No mundo anglófono, a categoria de professor tem que dar aulas e tem que estar na carreira académica a 100%, como professor associado ou professor catedrático puro. É essa a terminologia. Obviamente, com os dois desta vida, não é só internacionalismo cultural, mas também epistemológico também, óbvio, cultural e epistemológico, mas também a inveja mórbida a falar, ou seja, quando os senhores não estão de boa fé a debater ciência ou a debater egos, porque os egos são muito próprios da academia, das universidades, eu e o Gonçalo e o Paulo Renato e tal. O problema é quando do outro lado estão pessoas não com objetivos científicos, mas com objetivos criminais. Aí é que a coisa inquieta. Entendem? E as redes sociais permitem ao pobre matar o rico. Entendem? Por isso é que eu também sempre tive reações tão violentas do ponto de vista... É uma compreensível emoção violenta, não é? Como diz o artigo 133 do Código Penal. Mas isso é preciso conhecer o Código Penal. O Código Penal permite aos senhores reagirem a sério. Porque com o crime, pois, ou é o Estado de Direito ou é a força bruta, não é? Aqui o autor, a minha pessoa, depois já disse, estabelece as bases hermenêuticas, fenomenológicas e psicanalíticas que permitem formular a hipótese central. É uma secção com função dupla. Primeiro, capítulo 1, analisa o Si com Ricard, com especial atenção à ipsedade, identidade narrativa e diferença idem ipse, como eu falei na live. Este capítulo cumpre o papel de enquadramento
filosófico e ontológico. Capítulo 2 introduz a dialógica filologia e psicanálise. Eu também estou a dizer isto aqui para a minha mãe perceber o que é que fui ver. A minha mãe foi a única, a minha mãe nunca falhou em nada do que eu fiz da minha vida, esteve sempre presente. Por isso é que eu também trato a senhora tão bem, não é? Porque a minha mãe, ao contrário das gordas alcoólicas e companhia limitada, não é, meu filho? Pois. Quando vem o tom, é sempre a compreensível emoção violenta do artigo 133 do Código Penal. Que eu posso ser muito filosófico, muito jurista e muito psicanalítico, mas não deixe de ser um homem das tropas especiais. Não deixe de ser. Não deixe de ser. Eu também, quando dava a instrução, o Serrante, do meu confrade Zé Ramos, obviamente vinha com o Platão e com o Kant. E os segundos ferriés ficavam a olhar para mim, lá veio o chato, e os falados mais ainda. Mas eu sou muito físico. O músculo intelectual que os senhores veem aqui é o músculo físico também. Eu sigo mesmo a paideia como uma religião. A minha religião não é o cristianismo, a minha religião é a paideia. A minha religião é a excelência física e a excelência intelectual. O movimento woke é o oposto disso. É a vitimização física e a vitimização intelectual. Muito legitimado por ciências como a psicologia nos dias de hoje. Não toda. Alguns países. Os que aportaram com o Peterson, por exemplo. E não só. Entendem? O que existe nos dias de hoje é esta enorme reconfiguração dos valores. E não sou tão conservador como pareço. Eu gosto muito das vacas dos dias de hoje. Só me dá muito jeito. Eu só agradeço. Abrem a pornoca sem Red Bull. À vontade. Como dizia o Fernando Brito Barros, o chefão da Alcatel para a Europa, que era pai de um amigo meu, rico até mudou, tinha lá uma penthouse em Cascais com 3 andares, uma coisa impressionante. Ele dizia uma frase que eu gosto muito: só não se comem as que não se dão. E a filha, abres a perna, só agradeço, mais fica. Não, eu gosto muito do poder dos dias de hoje, só agradeço, seja no Sudeste Asiático, seja onde for. É Império Romano. Vocês vão para o TikTok, vêm as miúdas, com 16 anos, quer dizer, uma pessoa fica maluca. Como é que um pai vê uma filha com 16 anos a fazer uma figura daquelas, não é? Eu ficava maluco, dir-me eu. Então, e os seus filhos? Eu tenho filhos no material líquido. Se é que me fazem dizer. Já está a pescar muito, isto vai mesmo acabar agora. Pronto, ficámos no capítulo 1. O ChatGPT está a analisar. E olhem, caros amigos, nem leitura, nem tese de doutoramento em Direito, também estou a falar de tese de doutoramento em Filosofia, que se eu gosto mais de Filosofia do Direito, talvez seja o que mais me define, se bem que eu falo pouco disso, porque os filósofos de Direito são muito difíceis e os senhores não vão perceber nada. Quando o ChatGPT analisar a tese de doutoramento em Direito, os senhores vão ver o que é que a casa gasta. Por questões políticas, o direito está a maridar, porque não teria acontecido o que aconteceu também noutro contexto, como sabem, não é? O ataque foi maciço, e a mim só me enraba uma vez, como sabem. Eu, parvo, não tenho nada. Mas o artigo 133 do Código Penal e o excesso de legítima defesa assistem-me. Muito obrigado, um abraço.